Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 17 de julho. É um dia também que Deus quer ter aquele encontro com você. Claro, através da palavra de Deus, nós vamos aprender aqui esse tema tão maravilhoso sobre o livro de Marcos. Bom, antes de a gente estudar e iniciar aqui o estudo da lição dessa manhã, eu quero orar com você, conversar com o nosso Deus junto com você. Vamos orar então? Maravilhoso Pai, a Tua graça nos alcançou novamente hoje. E novamente, ó Pai, imploramos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e não somente compreendê-la, mas colocá-la em prática. Nos abençoa o ouvinte da Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amigos, o tema da lição de quarta-feira é História em formato de sanduíche. Que título é esse, não é? Como assim, História em formato de sanduíche? Bom, a explicação é simples. Marcos, ele utilizava muito esse paralelismo. Então, o que acontecia? Ele começava uma história, e começa uma história, isso está registrado no Evangelho de São Marcos. Então, é uma história que dá início, então, em algum momento, essa história, ela para e inicia uma outra história, e logo depois, a primeira história recomeça novamente. Então, primeira história, segunda história e o retorno da primeira história para completar ali o que o apóstolo queria nos dizer. Isso é uma história em formato de sanduíche. Interessante que nós temos aí, por exemplo, a primeira história está ali em Marcos 3, verso 20 a 35, quando nós temos ali o episódio que, entre Jesus e os seus parentes, não é? Aquela oposição que os parentes diziam ali que Jesus estava fora de si. Depois que Marcos ele conta essa história, registra essa história, ele agora vem com uma outra história que é agora dos fariseus, quando os fariseus ali diziam que Jesus estava atuando pelo poder do demônio. Interessante, amigos, que ao se referir a essa história, os fariseus eles falavam que Jesus estava possuído e o próprio Cristo ele rebateu isso aí. É impossível uma casa lutar contra a sua própria casa. Claro, se referindo ali a Satanás e seus anjos. Aliás, um dos demônios, em uma outra história que está lá registrada em Marcos capítulo 1, verso 24, quando ele viu Jesus, o próprio demônio ele falou assim, dizendo que Jesus era o Santo de Deus. Ou seja, até as hostes diabólicas confirmam que Jesus é o Senhor, é o Santo de Deus. Ele não tinha nada a ver com o lado sombrio, o lado das trevas. Então é impossível que o Rei da Glória pudesse estar ligado ao reino das trevas. Mas claro que o que aconteceu aqui era novamente as acusações dos fariseus, querendo ali encontrar Jesus em algum deslize, querendo julgar, querendo ali, inclusive, matar o Filho de Deus. Então Jesus passou por muitas situações parecidas com aqueles homens maus que queriam atrapalhar o serviço do Rei da Graça. Agora, interessante, amigos, é que a Bíblia, ela nos mostra um pecado que ela também chama de pecado imperdoável. E o que é o pecado imperdoável? É justamente se opor à voz do Espírito Santo. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Aliás, o pecado contra o Espírito Santo também consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. E é justamente dando ênfase àquilo que os fariseus fizeram. Os fariseus estavam justamente tentando culpar Jesus, dizendo que Jesus estava fazendo uma obra satânica, ao invés de ele estar fazendo uma obra do Espírito Santo, que também é Deus. Então, amigos, pecado contra o Espírito Santo é se opor à voz de Deus. É o Espírito Santo chamar você a fazer o bem e você se recusar a ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Nessa manhã, Deus, ele quer que você, ao ouvir a sua voz, possa abrir a porta do seu coração e permitir que o Rei da Graça, o Rei da Glória, tome conta da sua vida.
Deus está chamando você para ser a luz do mundo e o sal da terra, assim como o Filho de Deus, o Jesus Cristo, praticou isso aqui quando viveu nesse mundo de trevas. Ele foi a luz do mundo, ele foi o sal da terra. Então, nessa manhã, Deus quer fazer um convite para você, para que você não se oponha ao chamado do Espírito Santo e nem à obra de Deus. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Pelo contrário, seja uma mão ajudadora para conduzir pessoas aos pés de Cristo. Você deseja isso também nesse dia? Então feche seus olhos. Eu quero conversar com Deus juntamente com você. Oremos então. Maravilhoso Pai, abençoa as nossas vidas, cada um de nós. Que o Senhor possa transformar todo o nosso ser. Que o Senhor nos use para a sua glória. Que o Senhor também nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo e estar disposto a te servir. Em nome de Jesus, amém.